Abra suas Bíblias, por favor. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Vamos ler dois textos, tá? 2 Timóteo, capítulo 2. Obrigado, anjo. Capítulo 2, versículo 2. Todo mundo aí? Amém? Misericórdia. 2 Timóteo 2, verso 2. Diz assim: o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Marca, sublinha esse texto na sua Bíblia, marca para a canetinha, a Lumicolor, enfim, deixa marcadinho isso aí. E o outro texto é 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. 2 Pedro, capítulo 1, verso de número 1 e número 2. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Deus Santo, Deus bendito, louvamos a Ti pela leitura da Tua Palavra em nossos corações nessa manhã. Clamamos a Ti, Deus, pela Tua bondade, pela Tua graça e a iluminação do Teu Santo Espírito para que compreendamos as verdades das Escrituras nesse dia. Para que saímos daqui tocados, sensibilizados, aprendendo, praticando ainda mais a Tua Palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Tem como pedir por alguém só tirar o microfone, deixar só o meu para não ficar esse chiado, por favor. O meu é o 1. Aí os outros vai dar o mute, por favor. Aí, garoto bom. Não vou ter um filho assim. O tema dessa manhã, meus irmãos e irmãs, é edificando discípulos na igreja. Edificando discípulos na igreja. Estamos numa série de mensagens nesse mês e querendo o Senhor no próximo mês também, falando sobre o discipulado e a importância do discipulado para o crescimento integral, total, sadio, saudável da igreja. Então, vocês vão ficar cansados de ouvir mensagens sobre discipulado. Cada uma abordando um aspecto importante dessa temática que é muito grande e a importância disso para a vida da igreja. Tá bom? Edificando discípulos na igreja. Baseado nesses dois textos que nós lemos aqui nessa manhã. Como discípulos e discípulas de Jesus, quanto mais eu e você conhecemos ao Senhor, mais ainda eu e você, e aqueles que estão nos acompanhando, que são cristãos nesse momento, vamos manifestando através de nossos atos, das nossas palavras, das nossas tomadas de decisões, das nossas atitudes, ficamos mais parecidos com Jesus. À medida que nós vamos conhecendo mais o Senhor, a tendência para o cristão, para a cristã que foi lavada e lavado pelo sangue do Cordeiro, é sermos mais parecidos com Jesus. É o que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, no capítulo 4, verso 19, que diz assim, lá no finalzinho: o desejo do apóstolo Paulo é que ver Cristo sendo formado em vós, sendo formado em vocês. Então, à medida que nós vamos conhecendo Jesus, e pelo processo do discipulado, pelo processo do aprendizado da palavra, e vamos praticando isso,
nós vamos, através de nossas atitudes, nossos gestos, palavras, pensamentos, nos tornando mais parecidos com Jesus. Existem vários exemplos de discipulado e da edificação, da importância disso da igreja, desde o Antigo Testamento. Lá em Deuteronômio, capítulo 3, verso 28, quem quiser marcar também esse texto, Deuteronômio, capítulo 3, verso 28, diz assim: dê ordens a Josué, anime-o e fortaleça-o, porque ele irá à frente deste povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. Deuteronômio, capítulo 3, verso 28. Então percebam que já no Antigo Testamento já encontramos esse modelo de discipulado, onde você tem alguém, você escolhe alguém, e esse alguém deseja também livremente, voluntariamente ser discipulado, treinado por alguém para ser edificado à luz da palavra de Deus. Veja, Deus diz aqui para Moisés: dê ordens a Josué, anima ele, fortalece ele. Por quê? Esse Josué, ele que vai à frente desse povo e vai fazer ele possuir a terra que você, Moisés, vai apenas ver. O que é isso? O que Deus está instruindo a Moisés aqui? A discipular alguém para que esse alguém faça o trabalho mais adiante. A ideia de passar o bastão. A edificação, então, um do outro, de discípulos, é um princípio bíblico já presente desde o Antigo Testamento, irmãos. Não há como qualquer igreja ser edificada, se desenvolver e, consequentemente, crescer também, não apenas no conhecimento da palavra espiritualmente, mas crescer em números sem essa dinâmica de edificar uns aos outros. Observe que é Deus quem estabeleceu esse princípio ao instruir Moisés para que ele fizesse isso com Josué. Essa relação, então, entre um mestre e um aluno ou aluna perpassa por diversos personagens do Antigo Testamento. Quer ver o outro? Elias e Eliseu. Mesmo princípio. Você tem alguém que é um mestre, alguém que é mais experiente, mais experimentado, que pega alguém para si e esse alguém voluntariamente deseja isso também, porque não há discipulado forçado. É voluntário. É para quem quer, para quem deseja ser treinado, ser ensinado. Então você vê nesse modelo, Elias tem Eliseu ali como seu pupilo, que ele vai passar adiante aquilo que Deus fala com ele, vai observar, ver o estilo de vida, a vida de Elias por si só, vai servir também de modelo, de exemplo para a vida de Eliseu, o seu jovem pupilo. E vários outros que poderiam ser citados aqui no Antigo Testamento, mas só para vocês perceberem que essa ideia de edificação de discípulos, ela está presente no coração de Deus e desde o Antigo Testamento. No ministério de Jesus, no ministério privado de Jesus, ele teve um ministério de edificação de discípulos. Ele pregava para as multidões, estava sempre com as multidões, amém? O tempo todo. Ia nas casas, pregava para as multidões ouviam a mensagem, mas ele tinha um grupo restrito de 12. Esses 12 foram os quais ele discipulou mais perto, com maior proximidade. Ele ensinou esses 12 o quê? A serem seus discípulos e darem continuidade à sua mensagem, à proclamação da sua mensagem às demais gerações. E a gente vê esse modelo sendo ensinado e apresentado para nós no Novo Testamento com outros personagens. Veja, nós lemos um texto aqui da segunda carta de Timóteo. Timóteo era o que de Paulo? Discípulo, um pupilo, um aluno, alguém que Paulo trabalhou com ele, ensinou as bases da fé, discipulou a ponto de Timóteo
ser um jovem pastor numa igreja local. Então percebam que esse discipulado, a edificação da igreja, passa, e dos discípulos, passa por sermos edificados. Como? Um precisa edificar, discipular um ao outro. Seja individualmente, seja no grupo coletivo, mas você precisa discipular alguém. É o que Jesus, na grande comissão, falou: ir de todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. E fazer o quê? Discípulos de todas as nações. Ele diz: mas como é que se faz esses discípulos? Ensinando-os a fazer o quê? A guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse é um dever do corpo, da igreja. Então isso aparece no ministério privado de Jesus. Veja, precisamos então equipar os crentes para fazerem discípulos de Cristo. Jesus ensinou os seus discípulos a viver não em vista do hoje, mas da eternidade. Da eternidade. Fazer discípulos, irmãos e mães, é fundamental para o crescimento saudável da igreja. Nossa igreja não deve ser pautada somente em eventos e programas, mas na evangelização dos não convertidos e no discipulado de crentes na igreja local. O ministério de Jesus era, para as multidões, pregava a mensagem de arrependimento, de confissão de pecados, para que as multidões, ao ouvirem a palavra, pudessem serem salvos. O que ele está fazendo? Evangelizando. E com os crentes, os seus discípulos, o que ele fazia? Ensinava, os discipulava. Estava edificando esses discípulos com ensinamentos profundos, coisas que ele não falava para a multidão, mas somente para os seus discípulos. Para quê? Que esses discípulos, com esse conhecimento, pudessem transmitir isso para outros, edificar outros crentes. O trabalho na igreja local dos crentes é o quê? É evangelizar, é sair das quatro paredes, é pregar a mensagem às multidões, para que as multidões, quem sabe, ouvindo a mensagem do Evangelho, possam, assim como nós, receberem a salvação pela graça. Amém, irmãos? Quando nós ficamos ensimismados, voltados para dentro, tão somente, esquecemos a nossa dimensão de irmos para fora e pregar a mensagem do Evangelho. Então, fazer discípulos é ir para fora, é evangelizar os não convertidos e edificar, através do discipulado, os crentes na igreja. Por quê? Fazendo isso, eu e você iremos sair do marasmo espiritual que nos encontramos, iremos sair da frieza espiritual, iremos sair do esgotamento, do cansaço espiritual, da mornidão espiritual que muitas vezes passamos, e vai criar uma atmosfera espiritual contagiante nos nossos cultos, atrairá novos membros ao corpo de Cristo, irmãos. Mas como que isso acontece? À medida que eu e você, saindo do marasmo espiritual, fazemos aquilo que Jesus nos ordenou a fazer, que é o quê? Discípulos, pregar a mensagem do Evangelho. Veja, ir do mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Evangelização. Converteu-se? Edificação por meio do discipulado. Ensinamos a guardar todas as coisas que nos tem ordenado. Para eles fazerem o quê? Outros discípulos. Mesmo modelo. Indo para fora, pregando, alcançando os não crentes. Esses agora convertidos, discipulando, edificando eles por meio da palavra, para que eles façam a mesma coisa. Esse é o movimento circular da igreja. Quando nós não fazemos isso, ficamos voltados para nós mesmos e esquecemos do ídolo de Jesus. E quando esquecemos do ídolo de Jesus, a igreja não se desenvolve espiritualmente, não cresce, ela vai atrofiando. Para quem é fitness, né?
Para a musculatura crescer, tem que ralar, meu irmão. Não tem jeito, tem que malhar. Sofre. Tem que pegar pesado, tem que suar, tem que sair do comodismo, tem que se movimentar, tem que correr, tem que pegar peso. E daqui a pouco vai aumentando o peso. É assim mesmo. Você vai aumentando o peso, conforme você vai se acostumando com aquele peso, fica mais sem graça, não é? Por que não é? Tá fácil. Então você precisa de novos desafios. A igreja ser desafiada constantemente, irmãos. Quando nós nos acostumamos, não, tá bom aqui, tá bom ficar aqui, tá bom isso, tá bom aquilo, tá bom, a gente se acostuma, não fazemos exercícios físicos, e a nossa musculatura fica o quê? Frágil. E quando a nossa musculatura está frágil pela falta de exercício, o que acontece conosco? Qualquer tropeção, você cai, se machuca mais fácil, quebra mais fácil. Pela falta de exercício. Você está desatento, você não tem o mesmo reflexo. Quando você está fazendo, movimentando o seu corpo, você está com os reflexos mais ativos. Não só fisicamente, mas espiritualmente mais ainda. Como? Quando você está aí na palavra, você está orando, você está fazendo discípulos, está se preocupando com a evangelização, alcançando não crentes, você está exercitando a sua musculatura espiritual. E é necessário para que nós, comunidade de redenção, façamos isso. Para que a nossa musculatura ganhe massa muscular de qualidade. E isso acontece como? Fazendo exercício. Na acomodação parada não tem como fazer isso. Isso vai gerar novos batismos. Você deseja isso na sua igreja? É, irmãos. Não foi bom batizar? Foi bom ver pessoas ali participando daquele momento? Foi ótimo. Agora imagine, irmãos, mais pessoas ainda sendo batizadas. Pessoas se rendendo a Jesus nessa comunidade. Isso deve motivar eu e você a falar de Cristo, a convidar pessoas. Ah, pastor, eu convidei uma só, convida 20, meu irmão. Estatisticamente falando, se você convidar 20, pode ser que de repente uma ou duas apareçam. Se você convidar uma, pode ser que ela venha? Pode, mas é mais difícil. Precisamos nos relacionar com as pessoas do bairro onde a igreja está inserida. Como é o seu relacionamento com as pessoas do bairro? Para além da sua família, obviamente. Pessoas que não são da sua família. Como você se relaciona com eles? Quando você vai na padaria, quando você vai no mercado, quando você vai na peixaria, quando você vai tanto na escola do seu filho. São campos missionários, irmãos, todos esses lugares. Para que eu e você possamos falar de Cristo. Lá no conselho de classe, lá com os alunos, lá com os seus filhos, lá, conversa com a diretora por essa oportunidade, fala de Jesus para ela. Com o professor, com vocês que são alunos e que estão na escola, você comenta de Jesus com seus colegas no ambiente de escola, de trabalho, na faculdade, no bairro onde você interage. Por quê? É assim que vamos fazendo o trabalho primeiro, da evangelização, o ir de Jesus. E quem sabe, essas pessoas, ouvindo a mensagem do Evangelho, se convertam. Se você acha que a comunidade de redenção, e isso é uma pergunta pessoal para cada um de nós aqui, que é membro da comunidade de redenção e que eles desejam ser. Se a comunidade de redenção é um bom lugar, é uma boa igreja, com todos os problemas que todas as igrejas têm, mas ainda assim é um lugar que você se sente abençoado, que você sente que Deus fala no seu coração, que você está sendo edificada, você está crescendo na fé, você está aprendendo a palavra, você tem alegria de estar aqui. Então, se esse é um bom lugar para você, por que não é para um amigo, uma amiga seu que ainda não conhece de Jesus? Se é tão bom para você, precisa ser bom à medida que você vai pregando a mensagem para outras pessoas, fora do seu círculo. Jesus, ele pregava para a multidão, irmãos, e lançava a semente. Quem dá o crescimento? É Deus, mas a semente quem lança somos nós. Deus deu a semente, que é a sua palavra, para que eu e você lancemos essa semente. E no tempo certo vai frutificar, irmãos, mas tem que lançar. Se ficar com a semente guardadinha no bolso, na mochila, na carteira,
Não vai acontecer nada. Vai passar anos e mais anos e nós não vamos frutificar e ver o resultado do trabalho que nós temos realizado aqui. Dessa forma, então, o primeiro estágio do fazer discípulos pode ser você se relacionando com não crentes, como eu falei. Nessa amizade, você apresenta o Evangelho e o chama ao arrependimento e à fé. Havendo ali, quem sabe, o arrependimento genuíno e fé genuína em Jesus, qual o próximo passo dele ou dela? Ser batizado. Não é o que Jesus falou? Filho do mundo prega o Evangelho. Se converteu? Amém. Glória a Deus. Qual é o próximo passo? Se batizar. Discipulado. Ensinando a guardar todas as coisas. Os textos que nós lemos de 2 Pedro e de 2 Timóteo diz: instrui e ensina isso a outras pessoas. O que está dizendo? Discipulado. O texto de 2 Pedro, no capítulo 1 e 2, verso 2 diz assim: graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele fala aqui no verso 1, a parte B: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, outras pessoas também foram alcançadas por meio da fé em Jesus Cristo. Como isso aconteceu? Porque ele pregou, porque ele falou, porque ele evangelizou. Ele lançou a semente. E depois de lançar a semente, qual o próximo passo? Discipular. Para quê? Para que esses crentes agora ganhem musculatura espiritual, sejam edificados por meio da palavra. Discipular para edificação pressupõe evangelização e conversão. Veja, não é um evento passageiro. O discipulado é o coração da vida da igreja. Quando a igreja não está discipulando, ela está deixando de fazer o que Jesus mandou. E quando ela deixa de fazer o que Jesus mandou, estamos fazendo algo para nós mesmos, para dentro. Estamos voltados para nós mesmos, para os nossas próprias percepções e visões. E esquecemos que nesse mundo, conforme foi falado e orado aqui, em outros momentos aqui no nosso culto e da escola dominical, irmãos, lá fora, várias pessoas sem Cristo. Se isso não comove, não compadece o seu coração, tem alguma coisa errada com a fé em Jesus Cristo que você abraçou. Porque a fé em Jesus Cristo é uma preocupação com o outro. Na evangelização, você tem a preocupação que outros sejam alcançados lá no seu ambiente de trabalho, onde você faz exercício físico, na escola, no bairro onde você mora, onde você compra a sua comida, onde você compra pão. Em várias circunstâncias existem oportunidades para que eu e você falemos de Jesus, para que outros possam ser alcançados, como aconteceu conosco também. Avançando. Tudo que fizermos na igreja tem que ter o objetivo de levá-los a Cristo. Tudo. Qualquer coisa. Seja de limpar a igreja, a pregar. Tudo é para a glória de Deus, irmãos. Com o objetivo de exaltar, bendizer a Cristo e alcançar pessoas. Discipular, então, envolve tomar iniciativa. Não dá para discipular o mundo. Dá para discipular o mundo todo? Você sozinho? Não tem como. Então, o que você tem que fazer? Escolher uma pessoa. Ou um grupo pequeno, não sei. Jesus não discipulou todo mundo, meus irmãos. Ele chamou 12. Chamou 12. E com esses 12 em qual ele andou, 3 eram mais íntimos dele. Pedro, Tiago e João. Não, coincidentemente, os 3 deixaram escrito no Novo Testamento para a gente. João, Tiago e Pedro. Não coincidentemente. Eram os mais próximos de Jesus. Teve coisas que Jesus só falou com eles, que só os 3 presenciaram. Um monte de transfiguração. Só os 3 estavam ali perto.
O processo discipulado, então, quando eu escolho alguém para discipular, obviamente, outro não vai ser escolhido. Faz parte. E é importante a gente discernir, irmãos, aqui, não somente quem necessita de ajuda, mas também perceber que a própria pessoa reconheça que precisa de ajuda. Porque é uma via de mão dupla. Você vou discipular alguém. Você escolhe alguém na igreja, na sua família, no meio de trabalho, alguém que você entende, não, você discipular essa pessoa, vou caminhar com ela, vou caminhar com ele. Mas essa outra pessoa também precisa reconhecer que ela precisa ser discipulada. Porque se não reconhecer, não tem discipulado. Não há crescimento. Não tem aprendizado nenhum. Procure pessoas que recebem bem o conselho e a instrução bíblica. Olha só o que diz Provérbios 1,7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Tem gente que age como um tolo, mesmo na igreja. Não quer ser discipulado, não quer aprender, não quer crescer. Amém. Não quer? Tudo bem, então procure quem queira. Jesus, parece chocante isso, irmão. Jesus não perdeu o tempo dele de conversinha com os fariseus. Perdeu? Os fariseus conheciam a palavra? Muito. Não perdeu tempo com eles. Jesus investiu tempo com quem queria e precisava e reconhecia-se que necessitava de ajuda, que era pecador e queria crescimento na sua vida. A mulher samaritana, Jesus gastou tempo com ela, conversou com ela, falou dele próprio para ela. O que aconteceu com a mulher samaritana? A gente só lê aquela parte, no final esquece, no final ela vai lá na aldeia e fala de Jesus para os seus. O que ela está fazendo? Evangelizando. Lá no texto diz que muitos o quê? Vão voltar para conhecer quem é esse Jesus. Ela discipulou essas outras pessoas. Ela evangelizou e discipulou. Porque muitos queriam voltar para saber mais quem era esse Jesus que ela tinha acabado de conhecer. Isso faz parte da caminhada cristã. Para quem quer. Porque quer se desenvolver. Jesus não perdeu o tempo dele com quem não queria absolutamente nada. E às vezes, aparece rápido aqui, irmãos, caminhando para o final. Uma parte do tempo da minha, da sua vida, nós investimos tempo e às vezes perdemos o nosso tempo com quem não quer nada. Seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola. A gente investe um tempo significativo na nossa vida, se desgasta com coisas que não vão dar em nada. A maior parte do tempo. E aquele que a gente acha, esse aqui acha que não vai dar em nada. É o que vai dar. Esse que você acha que não vai dar nada, é o que vai dar, irmão. Aquele que você acha que vai dar muita coisa, às vezes não é nada. Deus muda muito isso. Jesus poderia investir e perder o tempo dele com os fariseus, porque os fariseus eram os que conheciam a palavra, não é? Tinham um conhecimento profundo da palavra. Eram os que ensinavam o povo. Então Jesus, vou fazer o quê? Vou investir meu tempo com os fariseus. Não, irmãos, ele perdeu tempo nenhum com eles. Pelo contrário, ele disciplinou eles, corrigiu eles, debateu com eles, e não perdia tempo, dava as coisas, saía fora. Eles queriam debater com Jesus e fui. Hashtag fui, enchi o pé. Não tem tempo com você não. Por quê? Ele investia tempo com quem queria. E reconhecia que necessitava de ajuda. E às vezes no corpo de Cristo, no processo discipulado, para edificar outros, nós precisamos olhar, observar quem quer, quem deseja, porque é voluntário. Quem de fato reconhece que precisa crescer espiritualmente, vai, assim como o sábio aqui do Provérbios, entender que é o temor do Senhor, o princípio do conhecimento, ele vai receber bem a instrução. Vai receber bem. Poxa, que bom, estou sendo instruído, eu estou crescendo. Discipular para edificação, irmãos,
implica em dizer que eu e você não vamos ter todas as respostas. Amém, irmãos? E que muitas vezes eu e você teremos que ser o primeiro, a primeira a admitir as nossas fraquezas, os nossos pecados. Isso está no processo do discipulado para a edificação do corpo. Quem você tem pensado para discipular? Ah, pastor, você fala esse negócio. Não, pastor. Eu? Você mesmo, irmão. Você não é crente? Você não tem a palavra de Deus? Você não ora a Jesus? Você não tem comunhão com Ele? Ah, mas eu não sei falar bonito. E que dia você precisa falar bonito, irmão? Ah, eu nunca fui no seminário. Quem falou que você vai no seminário? Vou fazer isso, irmão. Imagine só, irmão, se a igreja do primeiro século dependesse de ir para seminário, dependesse de eloquência, de falar bonito e poder falar de Jesus. Acabava a igreja, irmão. Acabava a igreja. A igreja é composta de homens e mulheres em várias esferas. Gente mais simples, gente que sabe mais um pouco, gente que é rica, gente que é pobre, gente que é preto, gente que é branco, gente que é amarelo, gente que é azul. Essa é a igreja de Jesus, irmãos. Gente que tem uma eloquência, uma erudição no falar, gente que fala mais simples. Jesus usa do mesmo jeito. Que a igreja é dele. E ele usa no corpo de quem ele quer, irmãos. Não se coloque como pequeno, eu não sei, não dá, não posso, isso é para outra, é para outra. Não, é com você mesmo, meu irmão, minha irmã. Deus está te chamando nessa manhã para discipular alguém, para falar de Jesus para alguém, treinar essa pessoa, capacitar essa pessoa por meio da palavra, na oração. Porque esse é o trabalho da igreja, é a igreja que faz isso, irmãos. Qual é o nome do pastor e da pastora? Edifica o crente para fazer. Dá um instrumental para o crente fazer. Porque quem faz isso? É a igreja. É a igreja, irmãos. Terminando. A importância da edificação do discipulado cristão. Pedro exorta seus leitores a crescerem na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo exorta os efésios a crescerem falando a verdade em amor uns pelos outros. E várias passagens bíblicas mostram nas Escrituras para nós a imitarmos líderes piedosos como exemplo. Então o processo de discipulado e edificação é bíblico, irmãos. Quando eu e você não fazemos isso, estamos perdendo tempo. Todos os cristãos devem crescer em Cristo, no conhecimento dele, imitar outros cristãos, porque o processo do discipulado cristão se dá por meio da imitação. Sede meus imitadores, diz o apóstolo Paulo, como eu sou de Cristo. A nossa vida, quando ela imita Jesus, somos referência para outros. Ah, pastor, mas tem uma área aqui que está meio cinzenta na minha vida. A minha também. Todo mundo, irmãos. Se você esperar a perfeição, esperar ficar um negócio muito perfeito para você fazer a obra de Jesus, sabe como você vai fazer a obra de Jesus? Nunca você vai fazer. Nunca. Não, deixa eu acertar tudo primeiro, acertar minha vida primeiro, todas as coisas, aí eu vou, Senhor, servir a Ti com todo o meu coração. Esse dia nunca vai chegar, hein? Nunca. Não, pastor, porque tem umas áreas aqui que eu ainda, sabe, eu ainda peco, eu ainda faço tal coisa, não está legal. Irmão, minha irmã, essa é a nossa luta diária. Somos pecadores lavados com o sangue do Cordeiro e Deus vai te usar sim. Homens e mulheres imperfeitos, não tenham medo de errar. O que impede nós, como igreja, de desenvolvermos, de crescermos, essa igreja aqui em particular, é o nosso medo de errar, irmãos. Por isso que a gente não avança. Fica pensando muito antes de fazer alguma coisa. Por isso a gente não avança, não cresce.
Tem medo de errar. Não, fulano vai falar, Beltrano vai achar isso. Não, irmão. Mete as caras e vá. Fale de Jesus. Pregue a palavra. Eu sou muito tímido, eu sou muito tímida. Deus vai te usar sim, meu irmão. Ninguém é igual. Essa é a beleza da igreja. Mas se todo mundo fosse igual, que coisa chata. Coisa insuportável, irmão. Isso é muito chato. Tem hora que eu olho no espelho e eu não me aguento. Tão chato que eu sou, irmão. Mas, gente, só que eu te chamo mesmo. E por causa de Jesus, porque nem assim é muito insuportável, irmão. Se não fosse Jesus, eu tinha mandado rodar já, irmão. Chato, eu sei que eu sou chato mesmo. Mas essa chatice Deus usa, irmão. Ah, eu sou isso, Deus vai te usar do jeito que você é, com as suas limitações. Mas não se feche no seu mundo, com as suas preocupações. Pense no avanço do reino de Deus. Concluo dizendo o seguinte: se quisermos ter um relacionamento profundo e vivo com Cristo, é necessário, irmãos e irmãs, estarmos dispostos a abrirmos mão de nós mesmos em prol do reino de Deus. Se a gente não fizer isso, a gente não vai se desenvolver. A dinâmica do reino de Deus é em prol do outro, mas é muito bacana que vale a ilustração aqui, dentro do sistema congregacional, que é o sistema batista, nosso, as decisões são tomadas na Assembleia pelo voto da maioria. Amém? O voto vencido não pode trabalhar contra o voto vencedor, irmãos. Isso é rebelião. Isso é partidarismo. Qual é a postura do voto vencido em relação ao voto vencedor? Ainda que você discorde, sabe, daquilo que foi votado e você perdeu no voto. No corpo de Cristo, você apoia o voto vencedor. Não joga contra. Por que jogar contra? Jogar contra o teu irmão. Contra sua irmã. Olha só que loucura. No corpo de Cristo, eu vou falar um pouco disso mais à noite, é estar disposto para o discipulado da edificação, abrir mão de si e pensar no outro. Ainda que você pense diferente em alguma coisa, mas porque em prol do reino, você pode discordar da forma como será feita, mas se o conteúdo é bíblico, é cristão, está sentado no Evangelho, aí você pensa que poderia ser feito diferente, ou de repente, num outro momento, você se coloca à disposição para servir, para abençoar. Mas, infelizmente, muitos cristãos agem como Demas. Demas. 2 Timóteo 4,10 diz assim: Demas lhe abandonou, disse o apóstolo Paulo, tendo amado o mundo presente. Cristo diz para nós que Ele, mais ninguém, deve ser o foco das nossas vidas, irmãos. É o centro da nossa vida. Assim, Lucas 14,33 diz, eu concluo: assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Precisamos reavaliar o nosso caminhar com Cristo, irmãos. Se as nossas vontades, os nossos desejos estão prevalecendo, não tem como edificar outros crentes, não tem como edificar a igreja dessa forma, de como evangelizar dessa forma, porque estamos voltados para nós mesmos e para dentro e precisamos pensar para fora. Como eu e você temos nos relacionado para fora das quatro paredes. O que você pensa sobre a comunidade Batista Redenção, essa igreja que você ama, que você gosta, que você vem, que você tem sido edificado pela palavra, você tem crescido na fé, tem crescido espiritualmente, que você imagina para essa igreja, não para a igreja do vizinho, para essa igreja, que você é membro dessa igreja.
dessa igreja? O que você pensa para essa igreja? Como se imagina essa igreja daqui a 5 anos, 10 anos, 2 anos? Quais são os sonhos de Deus para essa igreja que você imagina que precisa ser concretizado, realizado, para sair apenas da mente e ir para a prática? Vamos orar? Deus, nos ajude nessa manhã a reavaliarmos a nossa rota com o Senhor, por meio do Santo Espírito. Quebranta-nos, ó Deus, para fazermos uma análise do nosso coração, do nosso proceder diante de Ti, porque precisamos edificar uns aos outros discípulos. Fazer discípulos é a ordem de Jesus, é a ordem do Senhor para esta igreja também. Ó Deus, coloca no nosso coração o desejo de procurar irmãos e irmãs para edificar, para ensinar, para discipular. Dá coragem ao Teu povo, Deus. Dá ânimo, vigor, nos fortaleça para que saiamos, ó Deus, do marasmo, da mornidão espiritual, para que o Teu nome seja exaltado, ó Deus. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, que habita em nosso coração, possa ser não apenas ouvida, mas praticada por meio das nossas atitudes e palavras e ações. Que saiamos da teoria, que é importante, mas para a prática, para a ação, para a vida com o Senhor. Que possamos encontrar oportunidades, ó Deus, e pedir ao Senhor oportunidades de evangelizar, de falar de Jesus àqueles que não conhecem nesse bairro, onde nós estudamos, onde nós interagimos com as pessoas, para que elas possam também experimentar o que nós passamos, ó Deus, que é a experiência da conversão, serem batizadas, serem discipuladas, e essas pessoas fazerem isso com outras. Que possamos edificar uns aos outros, ó Deus, por meio da palavra do Senhor. Nos ajuda como igreja a fazer isso. Ajuda a comunidade Batista Redenção a fazer isso. Ó Santo Espírito de Deus que habita em nós. Nos dá coragem, nos dá ânimo, nos dá vigor. Que não tenhamos medo de avançar, medo de crescer, medo de errar, mas sejamos corajosos diante de Ti, para que o nome seja glorificado. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e o nosso Pai, e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus sejam derramadas sobre a comunidade Batista Redenção e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Até a noite, às 19 horas, estaremos aqui meditando na palavra do Senhor, e às 18 horas teremos nosso encontro também. Amém? Posso dar uma palavrinha, pastor? Como a Júlia até falou com o senhor no dia 2,